Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta noite. Neste canal, Fonte Inesgotável, é sempre inesgotável as palavras que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite, baseado no Salmo de número 30, versículo de número 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria muito que esse texto fosse uma realidade na sua vida e que você pudesse entender realmente a essência desse texto. Entender a essência desse texto é primordial para entendermos que o choro pode durar uma noite ou mais. O texto não quer dizer literalmente que o choro durou somente uma noite e pela manhã estava tudo bem. O choro pode durar uma noite. Mas às vezes ele dura 1, 2, 3, 4, 5 noites. Muitas pessoas se preocupam muito mais em pedir solução do seu problema. E pedem solução para o seu problema e buscam essa solução de várias formas, em vários lugares. Mas a palavra do Senhor diz que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. O socorro só pode vir, a resposta só pode vir do Senhor. Mas as pessoas não querem o Senhor, elas querem o Senhor que dá a solução aos seus problemas. Por isso que muitas das vezes o choro vai durar uma noite ou mais. Sabe por quê? Para que nós possamos aprender quem é Deus. E às vezes nós estamos precisando chorar para entender quem é Deus na nossa vida. Porque se o choro durar somente uma noite e a alegria vir pela manhã, no dia seguinte, você já se esqueceu de quem é esse Deus. E esse talvez seja um dos textos mais citados em pregações. Quando alguns líderes espirituais dizem: não se preocupe, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E usando esse texto para confortar e consolar aquele que sofre, dizendo então que os seus sofrimentos irão passar. Olhando para o texto, parece que o salmista está dizendo também que o choro é um tempo breve, que a alegria é a regra. O fato é que toda a certeza desse texto, o fato é que com toda certeza, esse choro na vida do salmista não durou uma noite somente, não durou só um momento breve. Parece que foi um período da sua vida e muitas pessoas se frustram quando acordam pela manhã e o seu problema continua lhe fazendo chorar. Precisamos aprender algumas verdades com a experiência deste homem de Deus. Podemos aprender então, queridos, que o choro e a alegria fazem parte da nossa vida. O choro e a alegria fazem parte da nossa vida, assim como ele afirma que o choro passa e a alegria chega juntamente com o dia. Ele também afirma a existência da noite e do choro. E a Bíblia nunca escondeu o choro de Jesus. Jesus chorou pela morte de Lázaro. João capítulo de número 11, versículo de número 35. Chorou por Jerusalém, Lucas capítulo 19, versículo de número 41. Derramou gotas de sangue no Getsêmani, em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 44. E há muita gente tentando fugir das lágrimas, mas isso é incontestável. No mundo tereis aflições, diz João capítulo de número 16, versículo 33, e precisamos entender então que o choro não é bênção, mas também é maldição, é a vida. Precisamos entender então que o choro não é bênção, mas também é maldição, é a vida.
Não vamos abraçar a ideia do supercrente que não chora, que não sofre e só tem vitórias para contar. Como diz o poeta, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Quem não aceita a realidade do choro, não quer aceitar a realidade da vida, e muitas pessoas passam ou propriamente pensam que o crente não pode sofrer e que o sofrimento é maldição, é pecado na vida da pessoa. Na maioria das vezes, é um aprendizado. O choro também, querido, nos lembra da nossa humanidade. No versículo de número 7, o salmista diz que ele começou a ter um sentimento de superioridade, de prepotência. Ele começou a pensar que jamais seria abalado, jamais poderia chegar o choro para ele novamente. Mas ele diz, apenas voltasse o rosto, ou seja, Deus apenas deu uma piscadinha e ele logo viu a sua humanidade. Ele lembrou que era pó, que não tinha forças nele mesmo e que dependia obrigatoriamente do Senhor. O choro nos lembra que somos humanos, que temos limitações e que não somos semideuses. Quantas pessoas que passam pela experiência do choro e não aprendem nada com isso, não mudam em nada suas vidas, não percebem nada para mudar. Quantas pessoas estão hoje buscando todos os dias viver uma vida alegre, alegre, feliz, 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 de riso, riso e riso. Querido, nós precisamos entender que as lutas, as provações, as adversidades. Me lembro lá de Jeremias, quando o Senhor ministra uma palavra muito dura no coração de Baruque, dizendo para aquele homem que aumentaria suas dores, aumentaria o seu sofrimento, aumentaria suas lágrimas. O próprio Senhor o diz. E vai dizer que não adiantaria ele louvar, adorar, glorificar, não adiantaria ele oferecer incenso, não adiantaria oferecer oferta, que o Senhor aumentaria suas dores, porque ele precisava aprender com aquelas lutas e provações, com aquelas dores. Querido, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando provações, se você está enfrentando um dia de choros, lembre-se de aprender com cada uma das lágrimas que caem do seu olhar. Temos vivido dias de muitas lutas, dificuldades. O choro também nos faz experimentar o consolo de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, diz Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. A presença consoladora de Jesus é a garantia para aqueles que choram. Então, querido, se nessa noite você está chorando, eu quero chorar contigo. Se nesse momento as lágrimas caem dos seus olhos, eu quero chorar com você. Em maioria das vezes o consolo não é o final do problema, mas uma presença amiga. Se você perdeu um grande amor, talvez você nunca mais recupere esse relacionamento, mas a disposição de um ombro amigo nos consola. Quando perdemos alguém que amamos, sabemos que aquela pessoa nunca mais estará conosco, mas a presença da pessoa ao nosso lado nos consola. Muitas pessoas se preocupam muito mais em pedir a solução do problema a Deus do que pedir a presença de Deus em sua vida. Por isso, muitas vezes, quando o choro se vai, se esquecemos de Deus rapidamente. Queridos e amados, o choro não é um motivo para desanimarmos ou pensar em desistir. Também não é um motivo de parar de pensar na ausência de Deus, de pensar que Deus nos desamparou ou coisa assim. Seja louvando a Deus somente na alegria, não louvando a Deus, mas louvando nosso bem.
Se louvamos a Deus por aquilo que Ele é, sempre teremos motivos de louvá-lo, porque o nosso Deus nunca muda. E às vezes nós só queremos louvar a Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é. Você precisa louvar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. As pessoas estão indo para a igreja hoje para louvar a Deus por aquilo que Ele faz, em busca de retorno. A sua adoração está condicionada às bênçãos, à prosperidade. A proporção da adoração está condicionada à proporção que Deus tem abençoado. Nesse momento, você está sendo abençoado por Deus. Neste momento, o Senhor está com os seus olhos abertos, os seus ouvidos atentos, recolhendo cada lágrima que cai do seu olhar. Aleluia! O fato é olharmos para Deus e não para o choro ou a alegria. O fato é olharmos para Jesus. E como diz John Wesley, no final da sua vida, o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Em meio às perdas, em meio às vitórias, em meio às lágrimas, em meio à alegria, em meio aos dias maus, em meio aos dias festivos. Louve a Deus, adore a Deus. O choro pode durar uma noite ou mais, mas independente de quanto tempo ele ainda vai durar, o melhor de tudo, como diz John Wesley, é que Deus está conosco. Aleluia. Deus te abençoe muitíssimo. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu quero, Senhor Deus, chorar juntamente com os que choram e me alegrar, Senhor Deus, com os que se alegram. Nós precisamos entender, Pai, que os dias de choro chegarão, os dias de júbilo, de alegria também chegarão. Mas nos prepara, Senhor Deus, para independente das circunstâncias e das condições, nada nos afaste do Teu grande amor. Pai, em nome de Jesus, vem com bálsamo, Senhor, colhendo toda lágrima que cai do olhar deste que ora comigo, e dando a ele o refrigério, o ensinamento, o aprendizado, para que ele possa, Senhor Deus, ao término das lágrimas, reconhecer que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Oramos, crendo no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe muitíssimo, querido. Fique com essa palavra no teu coração. O choro pode durar uma noite ou mais, mas independente de quanto tempo ele vai durar, o que importa é que Deus está conosco. Deus te abençoe muitíssimo. Um beijo no seu coração, do pastor Reinaldo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e pedir aos seus amigos, seus irmãos, que se inscrevam nesse canal esse que tem sido bênção para nossas vidas. Deus te abençoe muitíssimo. Uma semana de vitória na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.